Olá, muito bom dia a todos para uma live mais que especial. Então vou esperar todo mundo chegar, não, o pessoal chegando, e aí a gente vai falar sobre um negócio que para muitos é um desconhecido, para muitos é difícil, mas eu quero falar com vocês porque certas pessoas não têm resultado com soluções naturais, não têm resultados com os óleos essenciais na ansiedade, tá? Então, a ansiedade tem vários tipos de ansiedade, tem ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, tem o TOD, então temos vários, síndrome do pânico, então temos vários tipos de ansiedade, mas todas elas estão interligadas com a fisiologia humana, com a fisiologia básica humana, e a gente vai entender. Então, o pessoal está chegando aqui. Seja bem-vindo, Edna Cândido, seja bem-vindo, Sandra, Fabrícia, Álvares, Alda, Lúcia, seja todos muito bem-vindos e é um prazer ter vocês aqui. Deixa eu só fazer um teste aqui, só um minutinho, ver se eu consigo compartilhar uma coisa. Ah, legal, bacana. Então deixa eu tirar, então a gente vai conseguir ver as figurinhas. Gente, por que muitas pessoas, elas têm um alívio inicial da ansiedade, por exemplo, com óleos essenciais, e depois a ansiedade continua, aquela palpitação, aquela sudorese. Então, sejam todo mundo chegando aqui, a Karen, um beijo, a Novo Estilo, olá, bom dia, sou sua fã, obrigado, Danélia Arruda, bom, o Evânio chegando aqui, bom dia, doutor Demir, bom dia, Evânio, é um prazer tê-los aqui, Silvano Sidney, bom dia a todos. E eu quero a interação com vocês, então a gente vai montar um protocolo que vai abordar de uma maneira geral todos os tipos de ansiedade, seja ela o TAG, seja o TOD, seja o transtorno do pânico. A gente vai conseguir abordar de uma maneira integrativa, de uma maneira funcional, através da medicina aromática. E eu quero a ajuda de vocês. Então, eu estou fazendo essa live aqui para mostrar para vocês que existe um método para você ter resultados, tá? Então, esse método, ele não é simples, precisa de muito estudo, porque precisa de um entendimento da fisiologia humana, mas para quem se dispõe a ser terapeuta, para quem é da área da saúde, que já tem esse conhecimento na faculdade, e quer aprimorar aí com os óleos essenciais, quem não tem conhecimento nenhum na área da saúde, mas quer ser terapeuta, tem essa possibilidade, tá? Eu quero ser um terapeuta em medicina aromática, maravilha, quero ser um aromaterapeuta, mas que tenha resultados para trazer cada vez mais e mais clientes, porque quando é que a gente ganha clientes, quando é que a gente tem uma agenda cheia, quando é que a gente consegue aumentar o valor da nossa consulta? Quando a gente tem resultado. Tá? Então, se eu coloco um valor da minha consulta tal, eu estou tendo resultados, daqui a pouco a demanda está tão grande que você aumenta o valor da consulta, porque você não está conseguindo mais, a sua agenda está lotada de tantos pacientes, e você faz o valor de acordo com os resultados que você tem, tá bom? Então é isso que eu quero mostrar para vocês, que vocês podem ter esse tipo de conhecimento, que tem um conhecimento da medicina funcional junto com o conhecimento dos óleos essenciais. Então isso é a medicina aromática. A Marixa via auriculoterapia, você é a melhor pessoa para ensinar quem quer ter qualidade de vida, referência no Brasil. Poxa, que legal, já ganhei meu dia, minha terça-feira já está feita. Um beijo, Rosane, Rosebrier, a Evelyn. Então temos vários alunos aqui e eu vou precisar de ajuda de vocês. Então a gente vai montar esse protocolo de ansiedade independente do tipo de ansiedade que seja, tá? Então eu tive várias perguntas, eu selecionei algumas perguntas aqui, tanto lá no WhatsApp, no vídeo que a pessoa acessava e colocava pergunta, quanto também aqui no Instagram. E nós tivemos perguntas como, por exemplo, óleo essencial para depressão e hipertensão, a Luzia Mayumi, como controlar a ansiedade, o pensamento acelerado perto de provas e concursos. Opa, muito legal isso aqui. Roer unhas, qual óleo essencial
eu uso para parar de roer unhas, ou então vou botar junto aqui também a síndrome das pernas inquietas, né? Quero parar de ter a síndrome das pernas inquietas, quero parar de ter a síndrome do pensamento acelerado, eu não consigo dormir, eu não consigo me concentrar, eu não tenho foco, tá? O Marco Bueno colocou qual a fisiologia que ocorre na síndrome do pânico, tá bom? Então a síndrome do pânico é uma interpretação errada do seu cérebro, tá? É uma interpretação errada do perigo que certas condições, que para muitos é uma condição normal da vida, para outros é uma condição exacerbada, tá? Também teve a pergunta, assim, o que é uma ansiedade multifatorial, tá bom? E aí a gente vai entrar aqui. Então, o que eu quero mostrar para vocês, eu vou compartilhar a minha tela. Então, para a gente ter resultado, a gente tem que abordar o corpo como um todo. Então não existe um corpo só o cérebro, o corpo só o intestino, o corpo só os ovários, o corpo só o pâncreas. Então o corpo ele está interligado por eixos. E quando eu entrei para divulgar esse trabalho nas redes sociais, eu desenvolvi esse método, que é o método Ciogênese, tá? Tá escondido ali, mas aqui embaixo dá para ver. Então, o C de cérebro, emoções, doenças neurológicas, que a gente vai conversar. O intestino, de intestino, inflamação, estresse oxidativo, doenças autoimunes e câncer. O O de órgãos endócrinos, órgãos cardiovasculares, o pulmão. Glicação, entra glicação, resistência à insulina, diabetes, a doença de Alzheimer, entra aqui também. A epigenética entra com a própria epigenética, com a longevidade, né? Aí entra também os telômeros, a telomerase, aqui entra também disfunção mitocondrial. Nutrição, então o que a gente tem que fazer? Entra o programa 6R, entra como é que você vai atuar nesse programa 6R e quais são os estilos nutricionais que você vai usar, por exemplo, jejum intermitente, low carb, cetogênica. Então, quais são os estilos de acordo com a sua situação. Então, para quem participou do código da obesidade, o código 28 da obesidade, eu falei bem dessa parte. Aqui a gente vai falar por cima, tá? Estilo de vida e esportes. Então, o que o esporte, o que o estilo de vida vai afetar, e aí entra a epigenética também nessa parte. E a submetilação e detoxificação corporal, detoxificação hepática, renal. Então, tudo isso aqui é o método Ciogênese. Então, como é que eu atuo como é que eu utilizo esse método Ciogênese? Por exemplo, ansiedade. Então, eu mostrei aquela figura para vocês, essa figurinha aqui. Deixa eu explicar essa figurinha, que foi um resumão que eu fiz aqui em relação à ansiedade. Então, vocês vão ver aqui no lado o Ciogênese, tá? Método Ciogênese ansiedade. Então, aqui no lado esquerdo, tá lá na vertical Ciogênese. E aí, lá no C, na parte do cérebro, bergamota. Então, por que bergamota? Quando a gente pega o eixo HPA, o H, ele é o hipotálamo lá no seu cérebro, o P é a pituitária que está lá no seu cérebro também, e o A é a suprarrenal. Quando a gente entende a fisiologia da ansiedade, o que causa ansiedade, o que leva ao estresse crônico, basicamente a gente vai entender o que acontece em todos os tipos de ansiedade, tá bom? Inclusive na ansiedade associada à depressão, tá bom? Então vamos lá. C de cérebro, emoções, doenças neurológicas. A bergamota, ela atua diretamente aumentando os neurotransmissores que são responsáveis, por exemplo, alguns neurotransmissores são chamados de neurotransmissores da felicidade, os hormônios da felicidade, como, por exemplo, a serotonina e a dopamina. Então, a bergamota, ela atua lá na serotonina e dopamina. E ela atua também, já que ela tem o linalol e o limoneno, ela vai atuar também, através do linalol, lá no sistema GABA, no sistema GABAérgico. Então, o sistema GABA, eu falei, teve uma pergunta aqui relacionada à síndrome do pensamento acelerado, e
o que é a síndrome do pensamento acelerado? É um excesso de glutamato. Então, o GABA é o interruptor cerebral. Então, o GABA é aquele que vai desligar o seu cérebro. O glutamato é aquele que vai deixar o seu cérebro acelerado. Então, se eu tenho um excesso de glutamato, aí eu vou ter problema, porque meus pensamentos vão estar me corroendo. Aí, com isso, eu não consigo viver o presente, porque eu sempre estou no passado ou no futuro e eu estou aprisionado. É um cárcere mental, né, que o Dr. Cury chama. É um cárcere mental. E esse cárcere mental te deixa aprisionado dentro da sua cabeça. Então por exemplo, você que está me assistindo aqui, você está sentado aí na sua cadeirinha ou no local que você está, mas por causa dos seus pensamentos você não viu a cor da parede, você não viu a cadeira que você está sentado, você não sabe a roupa que a pessoa que está ao seu lado está usando, não sabe a roupa que eu estou usando. Por quê? Porque você não repara no presente, você está sempre com o pensamento fora, tá bom? E a bergamota ela vai atuar tanto nos neurotransmissores como a serotonina e dopamina e também no GABA, ele vai aumentar o GABA. E lembrando que para você ter GABA, o neurotransmissor GABA, no sistema GABAérgico, eu preciso de glutamato. E o glutamato é um aminoácido que é absorvido no seu intestino. Se seu intestino está com problema, não vai ter absorção desse glutamato. E aí, dessa glutamina, desculpe. Dessa glutamina, que é o aminoácido, essa glutamina vai ser transformada em glutamato. O glutamato é aquele que acelera e o GABA é aquele que desacelera. E para haver a produção do GABA, você precisa ter, a partir da glutamina, a produção do glutamato e depois transformação em GABA. E aí, se você tem problema no intestino, você não vai ter a produção do GABA, ou pouca quantidade. Aí você vai também tá sempre nervoso, acelerado, tá? Aí lá no o I é o do intestino, é o orégano e copaíba que eu coloquei aqui. Então, orégano e copaíba, o que eu tenho que fazer, por exemplo, se o meu intestino está com problema, se ele está com disbiose intestinal e que levou, por exemplo, a um leaky gut. Então, a disbiose é a alteração da minha microbiota intestinal, daquelas bactérias do bem que eu tenho no meu corpo, no meu intestino, no meu sistema gastrointestinal. E o leaky gut é a síndrome do intestino permeável. É aquilo que eles chamam de intestino com vazamento, né? Então, tem aberturas no intestino que vão deixar passar um monte de porcaria ali que antigamente não passava. Tem buracos que vão entrar bactérias, que vão entrar comidas não fragmentadas, alimentos grandes, assim, pedaços grandes de proteínas não quebradas, e elas vão entrar ali. A gliadina, que é uma molécula grande, vai entrar com facilidade, e aí o seu intestino vai atacar. O seu intestino é responsável por 85% do seu sistema imune, então as células de defesa vão começar a atacar, e aí começa você ter inflamações no seu corpo, uma inflamação subclínica, inflamação chamada de inflamação de baixo grau, tá? E o que o orégano e a copaíba vão fazer? O orégano, ele é um derivado fenólico que ele tem o carvacrol em grande quantidade, e esse carvacrol, vários trabalhos científicos já mostraram que eles matam as bactérias patogênicas, porque eles encontram nessas bactérias patogênicas, na parede bacteriana, o LPS, que é o lipopolissacarídeo, e ele também encontra na própria membrana, ele reconhece que aquela bactéria ela é patogênica, que não é aquela bactéria que sempre teve com ele ali que sempre esteve no intestino ali. Por exemplo, as bactérias que fazem parte da microbiota normal, elas não têm esse tipo de parede bacteriana que as patogênicas têm. Aí o carvacrol, ele vai reconhecer essa parede bacteriana e vai quebrar, tá? Ele vai matar essa bactéria, então ele é bactericida, tá? Além disso, o orégano ele também consegue cicatrizar seu intestino, tá? E a copaíba também, a copaíba é um anti-inflamatório, ele atua tanto na dor quanto no sistema imune, através do beta-caroteno, que ele vai atuar nos receptores do endocannabinoide, e aí vai também desinflamar, ele vai cicatrizar. Então, o intestino, por exemplo, orégano e copaíba. O O, salve esclareia.
Quando você tem alterações, por exemplo, que levaram a uma ansiedade, o que vai acontecer? Imagina o seguinte: luta ou fuga. Vem um leão correndo atrás de você. E o leão, você não vai brigar com o leão. Você vai sair correndo e encontrar algum lugar dentro dentro do carro, algum lugar para se esconder. Você vai sair correndo. Essa luta ou fuga é importante para você, porque você quer sobreviver. Então, o que vai acontecer com o seu corpo? A sua frequência cardíaca vai aumentar, tá? A sua respiração vai aumentar, a sua pressão arterial vai aumentar para mandar mais sangue com oxigênio para o cérebro e para as pernas, para você sair correndo. A sua pupila vai dilatar para você ter uma visão ali 3D. Então tudo isso vai estar acontecendo com o seu corpo. Só que quando o leão for embora, tudo isso diminui rapidamente e você volta ao normal. E tem pessoas com ansiedade e estresse crônico que tem sempre alguma sensação de que tem alguma coisa querendo causar mal para ele, tá? Alguma coisa ruim, uma sensação ruim. E essa sensação ruim, esse medo de morrer, esse medo de perder emprego, ou seja lá o que for, de perder marido, esposa, seja lá o que for, isso diariamente vai consumindo ele. E vai aumentar lá no suprarrenal o hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. E não só isso, vai aumentar também no sistema nervoso simpático adrenalina e noradrenalina. Resumindo isso aí, o cortisol, o que ele vai fazer nos seus hormônios? O cortisol, ele sequestra, ele é um sequestrador dos outros hormônios. Então, quando o cortisol aumenta, os outros hormônios vão cair, com exceção da insulina. Quem vai aumentar é só a insulina. Por quê? Porque o cortisol vai aumentar a sua glicose no sangue. Aí você já vai ser outro problema, porque você pode levar, que aí vai chegar lá no G, a uma coisa chamada de resistência à insulina, tanto pelo processo inflamatório, quanto pelo excesso de glicose. Mas vamos voltar aqui para o O, que é de órgãos endócrinos, de hormônios. O cortisol ele vai diminuir os seus hormônios. E olha só o que acontece, você com os hormônios, você já está com ansiedade, seus neurotransmissores já estão alterados, agora seus hormônios já estão alterados. E os hormônios, eles são os maiores anti-inflamatórios que você tem no corpo. Então, se você só entra com óleo essencial para resolver o sintoma da ansiedade, para você melhorar um pouquinho ali a sua respiração, você está muito acelerado, você está tal, ele vai melhorar, vai resolver o sintoma, só que daqui a pouco vai voltar novamente. E com o tempo, as doenças crônicas vão piorando e vão trazendo outras doenças. Por exemplo, se é uma pessoa com ansiedade que desenvolveu um estresse, esse excesso de cortisol, o estresse crônico, com o tempo o intestino dele vai estar alterado, porque o cortisol também, além de alterar os hormônios, vai alterar também as bactérias do seu intestino. Aí com o tempo seu intestino vai estar alterado, com o tempo seus hormônios estão lá embaixo, e aí você vai desenvolvendo doenças, a resistência à insulina, que pode levar a diabetes, mas não só a diabetes, pode levar a neuroinflamação, pode levar a doença de Alzheimer, que a doença de Alzheimer é uma diabetes mellitus tipo 3, como alguns chamam. Então olha só a confusão que está acontecendo por causa de ansiedade. Aí o G vem de glicação. Doutor, o que é glicação? Eu estava falando aqui de resistência à insulina. A glicação é a caramelização de proteínas que você tem no corpo ou então de lipídios. Mas vamos pensar aqui nas proteínas que tem no seu corpo. Por exemplo, no colágeno. Quando você tem esse fenômeno de glicação, a sua pele vai ficando envelhecida, o colágeno do seu corpo vai sumindo. Por quê? Porque está sendo caramelizado por esse excesso de glicose. E aí vem o envelhecimento precoce. Não só ele, o seu espermatozoide vai estar alterado, então você pode ter infertilidade por causa de glicação. Outra coisa, a sua hemoglobina que carrega oxigênio vai estar caramelizada e vai carregar menos oxigênio. Isso é um exame que todo mundo deve conhecer aqui, que é chamado de hemoglobina glicada, tá? É um fenômeno de glicação. Quem tem hemoglobina glicada, geralmente acima de 5, 5,1, já está desenvolvendo um fenômeno
de glicação, principalmente se a sua insulina sérica estiver alta, tá? Então o médico lá pede a insulina, pede a hemoglobina glicada, tá ok? Aí eu coloquei a canela. Então a canela, ela é fantástica para esses fenômenos de alteração do metabolismo da glicose, tá? Por exemplo, uma glicose alta, ou então resistência à insulina, para você diminuir o processo inflamatório decorrente desses processos. A casca de canela, ela é boa. A folha de canela também, são boas para você ter um controle aí do fenômeno de glicação. E aí a epigenética. Então a epigenética ela é relacionada a duas coisas: metilação de DNA. Então DNA, você tem o seu DNA, você nasce com ele e a fita de DNA ela permanece a mesma, a não ser que tenha alterações genéticas, mas existe uma coisa que é chamada de alterações nas histonas e alterações na metilação de DNA. E quando você tem uma dieta desregrada, muito álcool, muito cigarro, o estresse, ansiedade demais, você pode levar a esses fenômenos aqui na epigenética, que inclusive pode levar à perda de silenciamento de genes. E esses genes, que, por exemplo, imagine o seguinte: você tem na família seu pai, seu avô, seu tio, sua tia desenvolveram câncer. Então você tem uma predisposição genética para câncer. Só que se você tiver um estilo de vida adequado, se você estiver lá usando seus óleos essenciais de maneira adequada, que eles vão atuar como antioxidante, anti-inflamatório, se você estiver com o intestino bom, se você não estiver com muita toxina no seu corpo, esse gene vai ficar silenciado até o final da sua vida. Você não vai desenvolver o câncer. Só que se você tem uma dieta com muito açúcar, com muita caseína do leite da vaca, com muito glúten, se você não dorme direito, muito estresse, muita ansiedade, e aí vai ter a perda do silenciamento dos genes. E aí vem o crescimento tumoral, que aqueles genes que estavam silenciados, estavam tranquilos. E quais são os óleos essenciais que atuam, por exemplo, nesse fenômeno que eu estou falando aqui? O frankincense é um deles. Outra coisa na epigenética, que eu poderia ter colocado frankincense e a laranja, por exemplo, a laranja doce. Por quê? E o manjericão também, porque existe uma coisa chamada, a gente tem nos cromossomos, uma coisa chamada de telômeros. Os telômeros, quanto maior o meu telômero, mais eu vou viver, tá? Então, se eu fizer uma análise genética de você, eu vou ver o tamanho dos telômeros. Inclusive, quem desenvolveu essa teoria, quem descobriu essa via do telômero e a telomerase, que é uma enzima, ganhou o prêmio Nobel de Medicina. Esses telômeros é como se fosse, pega um cadastro de sapato, lá na ponta ele tem aquela pontinha dura, é o telômero. Então quanto maior aquela ponta do cadastro, mais vai viver, tá? Então isso está lá no cromossomo. E quando é que a gente perde, quando é que vai diminuindo o tamanho dos telômeros? Com o envelhecimento, tá? E com tudo isso que eu falei, do estresse oxidativo. Então vai diminuindo o tamanho dos telômeros, e aí você vai diminuindo o tempo de vida. Mas doutor, é possível reverter o tamanho desses telômeros? Aí que sim. Então esse próprio pesquisador, ele mostrou que se você tem um estilo de vida adequado, um estilo de vida saudável, se você faz esportes, tá? E agora tem um monte de pesquisa em relação a óleos essenciais com ação na telomerase, que é uma enzima. A telomerase é o seguinte: imagine um castelo de areia. O castelo de areia está ali. Aí, de repente, começou a cair um pedacinho ali do castelo de areia. Aí, a tendência é que com o tempo vai caindo, esse castelo desmorone. O que a telomerase faz? Ela vai com uma pá e vai tampando aqueles buracos. A telomerase faz isso. Se começa a diminuir a sua telomerase, aí
vai ocorrendo esses danos ali nos telômeros, eles vão diminuindo de tamanho. E foi demonstrado que o manjericão, laranja, eles atuam diminuindo, aumentando a ação da telomerase. Oh, que legal, então aumentou a ação dessa pessoa que vai botando a pá lá na areia, né? Aí vem a parte de nutrição. Então a nutrição, eu falo nos meus cursos, eu falo na mentoria do programa 6R. Então 6R, retirar, reinocular. E aí a primeira coisa que você tem é retirar todas as toxinas que entram no seu corpo, as comidas que estão causando doenças, né? Então o tipo de dieta que você está fazendo. E aí a outra coisa que eu falo também são os estilos de vida nutricional que você utiliza, as estratégias nutricionais. E aí vem o jejum intermitente, entra também a low carb, com dieta de baixa quantidade de carboidrato, e também a cetogênica, que aí dependendo da patologia pode ser usada. E o jejum intermitente mostrou ter muita ação na ansiedade. Então, se eu pesquisar, por exemplo, no Google Scholar, colocar ansiedade e jejum intermitente, vai ter mais de 300 mil artigos falando sobre isso. Olha só que bacana. Inclusive, se tiver oportunidade, vou ver se eu guardei um print aí disso, eu mostro para vocês. E aí entra o estilo de vida, esportes. Por que eu coloquei hortelã-pimenta? Porque o hortelã-pimenta ele aumenta a sua potência no esporte, ele aumenta a recuperação pós-treino exaustivo, então você consegue recuperar mais rápido, tá? Então tem muitos trabalhos já em relação ao hortelã-pimenta, tá? Que falam sobre isso. E o S é de submetilação. Submetilação entra também em detoxificação hepática do fígado, detoxificação renal, ok? E aí, por que eu usei o coentro? Porque o coentro é um dos que ajudam a laranja doce, a laranja amarga também, que tem altos níveis de limoneno, vão te ajudar. O cipreste vai te ajudar aí também no fígado. Então, o coentro é um deles. Então, deixa eu perguntar para vocês, a gente vai entrar aqui na parte de ansiedade, deixa eu só mudar a figurinha, que eu vou começar, vou mostrar para vocês o que acontece essa figurinha. Eu peguei e montei, se vocês olharem, tem um C ali, tem um I. Então o C é de cérebro, o I de intestino, tem um E de epigenética. Tá, eu sei que está pequeno essa figura, mas vou explicar para vocês. Então, ansiedade, basicamente, você tem um evento gatilho, né? É lá em cima, então o ciclo da disfunção. Você tem um evento gatilho, que é um próprio estresse psicológico, que vai levar a desordens do sono e que você pode ter uma predisposição genética, mas não necessariamente você vai desenvolver, a não ser que tenha esse evento gatilho e você tenha uma vida de dieta desregrada, de sono desregrado. Beleza, aí desenvolveu distúrbio de sono e ativou aquele eixo que eu chamo que eu falei, que é o HPA, hipotálamo pituitário adrenal, e lembrando que a adrenal produz cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí essa disfunção hipotalâmica pituitária, ela vai levar a distúrbios intestinais. Olha o I lá no lado esquerdo, no intestino com o I roxo, lilás roxo. E esses desordens gastrointestinais vão levar a deficiências nutricionais. Isso é importante, a deficiência nutricional, é importante eu ter absorção desses nutrientes. Então, se eu não tenho vitaminas do complexo B, vitamina B3, B6, B9, se eu não tenho B12, se eu não tenho essas vitaminas do complexo B, se eu não tenho vitaminas vitamina C, se eu não tenho aquelas vitaminas lipossolúveis, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, se eu não tenho isso, o meu corpo não funciona, tá? Porque toda transformação, por exemplo, de hormônios, de neurotransmissores, eles dependem disso. Do glutamato para GABA, ele depende disso. Então, se eu tenho uma
uma deficiência nutricional de absorção de nutrientes, por causa de problemas intestinais, eu vou desenvolver várias doenças, tá? Aí é o problema. E olha aqui que a disfunção no HPA, no eixo hipotalâmico pituitário, vai levar a deficiências hormonais, tá? Por quê? Porque é por aquilo que eu falei, o cortisol ele sequestra os outros hormônios, ele vai lá na pregnenolona, que vai formar tanto a progesterona de um lado, quanto o DEA, a dehidroepiandrosterona, a testosterona e o estrogênio. Então todos esses hormônios que eu falei vão despencar. E aí vai desenvolver disfunção mitocondrial. E quando você tem... O que é a mitocôndria? A mitocôndria é a nossa fábrica de energia. Então a pessoa vai ficar com baixa disposição, sem energia, vai acordar cansado mesmo tendo dormido a noite toda, tá? Vai ter ansiedade, depressão associada com transtorno do pânico, aí já entra essa interpretação errada que eu falei para vocês, tá bom? Aí vai desenvolver doenças, por quê? Porque vai ter uma disfunção no sistema imune. Olha só tudo que está acontecendo aqui, que pode levar a doenças autoimunes, somente lá no intestino, que é o gatilho para isso, tá? E aí vai ter distúrbio de coagulação, vai sangrar à toa, vai ter uma cicatrização difícil em cirurgia, complicada em cirurgias, tá? Infecções de repetição, neuroinflamação, e os neurotransmissores vão despencar, vão cair, levando a vários transtornos mentais, inclusive o autismo no próprio adulto, tá? E aí eu pergunto para vocês, se eu estou falando, eu dei umas dicas ali e tal, mas se eu estou falando que esse eixo HPA lá no cérebro, ele vai levar a essas desordens, qual o óleo essencial que vocês me indicam aqui? Então vocês vão colocar aqui qual óleo essencial que vocês vão me indicar para ansiedade, estresse crônico, para quem está muito nervoso, quem está com síndrome dos pensamentos acelerados. Eu dei a dica da bergamota, mas não é só ela. Tem várias outras aí que vão me ajudar, principalmente para aí vocês vão responder qual óleo essencial para ansiedade com depressão e insônia. E aí a pitada nutritiva, riquíssima essas informações do Dr. Demian. Ó, a Marlise disse o frankincense, no frankincense sim. O balance, Cidinha, perfeito balance. A Kelly, eu super indico os cursos do Dr. Demian, aprendendo demais com ele todos os dias. Um beijo, Kelly. Ele está lá dos Estados Unidos, aqui na nossa presença, um beijo. Novo estilo, a lavanda. Então vocês estão craques. O Adaptive, é um blend, né? A Geni, White Orange, a Marilda, Bugalho, perfeito, laranja selvagem, a Della Vita, lavanda, bergamota, cedro e camomila romana, pronto, aí ela fechou. Esses que ela falou, lavanda, bergamota, cedro, camomila romana, eu até digo que eu deixo o cedro, por exemplo, vamos fazer lavanda e bergamota. Eu deixo o cedro e camomila romana para um segundo estágio. Então eu tento trabalhar com lavanda e bergamota e eu vejo a resposta do paciente. Ele melhorou, eu não altero. Não teve muito resultado, aí eu já começo a acrescentar camomila romana. Vamos ver como é que... Então, eu não tenho tempo hoje para explicar toda a parte do protocolo, mas o tipo de estratégia que eu faço. E aí, não melhorou com camomila romana, eu coloco o cedro, tá? Então esse que você falou é um... E no lugar da bergamota você pode usar também o ylang-ylang. O ylang-ylang ele atua muito no sistema nervoso parasimpático, ele tem beta-carotenoide com bem menor quantidade que a copaíba, tá? E aí outra coisa que você pode usar é o próprio brief, então é melhorar a respiração, né? O vetiver, Alcione P, o vetiver é fantástico. Agora tenha cuidado na dosagem, né? Por exemplo, se você quer o vetiver para estudar, para ter foco, para ter atenção, memória, ele é em doses maiores. Se você quer o vetiver para acalmar, para dormir, para relaxar, é em doses menores, tá? Então vetiver em altas doses, por exemplo, à noite, se você coloca muitas gotas ali no difusor, vai te trazer um sono conturbado, tá? Pesadelos, você não dorme direito, você acorda cansado, então tenha cuidado. Então vocês deram dicas aí fantásticas.
A Janesca já colocou o Claricalme. Sim, o Claricalme, ele é legal porque ele vai atuar tanto vai diminuir o seu ritmo, vai diminuir a sua ansiedade, o seu estresse, quanto ele vai atuar a nível hormonal, assim como o frankincense. Então o olíbano, o frankincense, ele vai atuar também a nível hormonal. Ele vai atuar tanto lá no cérebro, no eixo HPA, quanto diretamente na suprarrenal, diminuindo a quantidade de glicocorticoide que a suprarrenal produz, tá? Perfeito, vocês estão craques. A Gisélia falou um fantástico, a tangerina. Gente, a tangerina tem muito limoneno e ela, para atuar no sistema nervoso parasimpático, nós temos o sistema nervoso simpático, que é aquele que acelera, aquele que te faz fugir do leão, e o sistema nervoso parasimpático, aquele que você tem que viver o seu dia a dia com calma, tranquilidade, paz, o seu intestino funcionando bem, e a tangerina é excelente para atuar no sistema nervoso parasimpático. Aí com isso você consegue diminuir a sua frequência cardíaca, diminuir a sua pressão arterial, tá? Aí a Mayumi Adaptive, Juniperberry é fantástico, o baga de zimbro, ele é pouco usado, né? Assim, eu não vejo muitas pessoas usando o baga de zimbro. Ele é muito bom, gente, muito bom para acalmar, para ansiedade. Ok? Então vocês estão craques. Aí, pegando essa figura aqui, imagine que desenvolveu o distúrbio de sono. Vocês já deram várias dicas aqui relacionado à ansiedade e tal, que pode ser também usado para distúrbio de sono. E aí tem alterações, desordens gastrointestinais. E aí me ajudem aí, quais óleos essenciais vocês usariam para desordens gastrointestinais? Deixa eu ver. A Marilda diz que é apaixonada pelo tangerina e peppermint. E é legal, o peppermint também melhora a questão respiratória, né? E qual o melhor? Tá, diz que usa o Juniperberry para evitar pesadelos, perfeito. Usar na sola dos pés, né? Sim. Zengeste, aí estou falando do intestino, então o Zengeste, o blend e o peppermint, que também faz parte aí do Zengeste, então o Zengeste é fabuloso. Palma rosa, sim, o palmarosa ou palma rosa, ele tem muito gerânio, né? O gerânio, ele, além de ser um anti-inflamatório e antioxidante poderoso, ele também estimula o seu intestino, né? Uma boa dica, Alexandre disse. A Érica Viana, Copaíba e o Zengeste, perfeito. Então o Zengeste, ele não tem a Copaíba, o Zengeste, ele tem óleos fantásticos para estimular o seu intestino. Por exemplo, o hortelã-pimenta, ele atua diretamente no sistema motor do seu intestino. Então ele vai lá estimular a peristalse intestinal, os movimentos intestinais, junto com, por exemplo, o cardamomo e o cominho. Eles fazem isso, e o Zengeste, ele vai ter. Inclusive o cardamomo foi colocado agora, né, recentemente. Agora não, faz um pouco de tempo. E aí a Alda Lúcia disse o Zendocrine. Então, muito legal. Então, ela tocou num ponto aqui que ainda não tinha tocado. Por exemplo, você vai usar o Zendocrine, por quê? Quando você tem ansiedade, e até o Evânio está aí relacionado à medicina chinesa, quando a gente fala do fígado, o fígado está muito ligado às emoções também, à raiva, essas coisas todas. Não vou entrar aqui na parte da medicina chinesa, mas inclusive na medicina chinesa eles falam que o fígado ele tem uma interação com os hormônios das mulheres. Vamos pensar aqui na lógica da medicina, por que isso? E realmente tem, porque o fígado ele metaboliza os hormônios, tá? Ele vai metabolizar, ele vai também eliminar aqueles hormônios que já foram usados, então ele vai fazer a metabolização. Se você tiver um fígado ruim, com esteatose hepática, intoxicado, e aí você não consegue metabolizar bem esses hormônios. E aí você vai ter problemas lá em cima cerebrais, porque seus hormônios estão alterados, tá? E aí você pode fazer um detox hepático aí, juntamente com quando você tenta resolver o problema intestinal de desbiose, de
de leaky gut, você pode fazer junto, mesmo porque muitos óleos são incomuns, a gente pode usar, e o Zendocrine ele é usado maravilhosamente bem para isso. A Ingrid Azevedo diz copaíba, peppermint, orégano, lemon, o Diet Zen, eu acho que ela é... A Ingrid é lá dos Estados Unidos também, né, Ingrid? Eu acho que é amiga da Kelly. E perfeito, então aqui a gente está resolvendo o leaky gut, está resolvendo a disbiose, está estimulando, está melhorando a constipação intestinal da pessoa. A Kelly já colocou o gengibre. Gente, gengibre, ele é fantástico, ele é um antioxidante poderoso. Tem muitos estudos em relação à disfunção mitocondrial. O fennel, né, o funcho, erva doce, que são diferentes, a hortelã-pimenta, o capim-limão, perfeito. Então a gente foi lá e resolveu o intestino. Então a gente fez a desparasitação, a gente fez o detox hepático, melhorou o intestino. E aí melhora com isso a deficiência nutricional que está sendo ocasionada por todos esses problemas ali intestinais. Então você já está resolvendo. Ah, mas doutor, eu tenho que usar todos os óleos de uma vez? Não. E aí por isso que você precisa de uma estratégia para isso. É isso que você tem que entender, tá? Não é para usar todos os óleos de uma vez e tentar resolver tudo de uma vez. E é isso que eu ensino nos cursos. E aí vem deficiência hormonal. Então a gente está no método Ciogênese, já falou do C, foi para o I e agora está no O, que é bem ali no meio, deficiências hormonais. Quais óleos aí para que vocês me ajudarem? Quais óleos eu uso para deficiência hormonal? Vamos ver. Evelyn, assim, como se usa esses óleos para o intestino? Então, é individual, tem que saber dose para cada tipo especial, para grupos especiais de pessoas, tem que saber o tempo de cada um, qual a causa raiz que você encontrou de cada um, e é isso que eu faço, a gente descobre a causa raiz para poder saber quando começar, como começar, qual óleo usar. A Marilda para deficiência hormonal, Salves Clarea, fantástico Salves Clarea. Nós temos ali alguns óleos aí, por exemplo, a Lima Rilca, o gerânio, a Érica Viana, o tomilho. Então esses óleos, Salves Clarea, gerânio, tomilho, junto com a erva doce, eles vão atuar diretamente, por exemplo, Salves Clarea mais no estrogênio, né, na primeira fase do ciclo da mulher, e o gerânio, o tomilho e o erva doce mais na segunda fase, para aumentar a testosterona e progesterona, e bota ainda o sândalo aí também. Mas mulher tem que aumentar a testosterona? Testosterona é excelente para a mulher, é vital para a mulher. Mulher sem testosterona tem pele fraca, tem a musculatura fraca, tem ossos fracos, tá? Tem o sistema anti-inflamatório prejudicado. Então testosterona é importante também para a mulher, não só para o homem. E o homem também precisa de estrogênio e progesterona, olha só, tá? E aí vocês deram essas dicas fantásticas aqui, Salves Clarea, tomilho, gerânio, perfeito. O Alexandre já disse, o DDR Prime, a gente vai chegar aí no DDR Prime, não que ele não possa ser usado, por exemplo, no intestino, ele é fantástico para intestino. E o DDR Prime ele também tem o tomilho, a gente está falando que o tomilho aumenta a progesterona e testosterona, e aí o DDR Prime ele também tem uma ação. A Magali diz que a desparasitação com cravo, então o cravo na escala ele é o antioxidante vegetal mais poderoso que se tem, né? Então o cravo, agora tem que ter cuidado com o tempo que você vai usar o cravo, tá bom? Por causa de sensibilização, tenha cuidado aí com o tempo, não deixar muito tempo. O Ilang Lang, a Daurilene diz que o Ilang Lang, sim, o Ilang Lang para a saúde da mulher, ele atua também ali, principalmente junto com o Salves Clarea no aumento do estrogênio, mas gente, eles não fazem só no estrogênio, tá? Porque não dá para mostrar aqui. O eixo hormonal, ele nasce a partir ali do colesterol, ele produz pregnenolona, e depois o DEA, a progesterona de um lado, o DEA de outro, com
testosterona e a partir da testosterona estrogênio. Então eles estão todos interligados, tá? Quando você vai melhorando um, vai melhorando o outro, ok? Então perfeito, Ilang Ilang, Alda Lúcia, perfeito, vocês estão aí de parabéns. Aí eu falei, aí a Karen perguntou qual o óleo essencial para testosterona, o sândalo é fantástico, tá? Tá ali, a Kelly respondeu, sândalo. E aí vamos ver, aqui a gente chegou no O, no C, O, agora vai no G, que é de glicação, resistência à insulina, glicose alta. E aí quais os óleos que vão ajudar essa pessoa que tem todos esses problemas, que desenvolveu resistência à insulina, que desenvolveu uma pré-diabetes, que a hemoglobina glicada está alta, que a insulina está lá no alto. Qual óleo essencial que eu posso usar para glicação, para resistência à insulina? Quais Maresteves, canela, cássia, ela fechou, canela, cássia, coriander, perfeito, a Karen também, canela, então a canela, o Smart Sass, pronto, o Smart Sass, Vilma, gente, o Smart Sass, ele é fantástico, que além de melhorar os níveis de glicose, ele também baixa os níveis de triglicerídeos, baixa os níveis de LDL. Se você adiciona o lemon junto, então melhor ainda. Se você adiciona o próprio grapefruit, ele já tem grapefruit, mas se você coloca mais um pouquinho de grapefruit, ou então se você coloca laranja, aí que tem muito limoneno, e aí fica fantástico. Iranido C 2014, quando a pele da mulher envelhece, quando a gente ainda está nova, problema de glicação, problema hormonal, tá? Esses dois aqui. E aí o que ocasionou isso aí, que a gente tem que ir atrás de causa raiz. Então cada pessoa tem uma causa raiz diferente, é isso que a gente faz e é isso que eu ensino meus alunos no curso, ok? Canela pode ser usada por grávida. Então, olha só, teve um trabalho, ele é já um trabalho antigo, que mostrou que a canela, ele pode ser abortivo, né? É um trabalho que foi usado, é um relato de caso, na verdade, em relação à canela, que mostrou nessa pessoa que teve problema. Mas é um trabalho, acho que já de 1998, um trabalho bem antigo mesmo, não foi com óleo essencial, foi com fitoterápico, tá? E aí ficou com esse receio em relação à canela e à grávida. E aí a Marisa Stefani perguntou se para gordura no fígado, se o Zendocrine Soft Gel é o mais indicado. Então agora tem um Soft Gel, agora facilitou, e agora pronto, o Zendocrine tá maravilhoso. Sim, a esteatose hepática, a gordura do fígado. Só que, Marisa, o que tem que entender? O que causa gordura no fígado, tá? Então a gordura no fígado é causado ou por uma má alimentação, um excesso de frutose. Onde é que tem frutose? Todos esses industrializados são cheios de frutose, do açúcar, desses doces, todos eles são cheios de frutose. E essa frutose, quando entra no seu sangue, transformada em glicose, esse excesso de glicose, ele vai ser acumulado lá no fígado. E aí, ela transformada primeiro em glicogênio e depois é transformado em gordura. Então, se você não resolver o seu problema alimentar, se você não resolver o seu problema inflamatório, por exemplo, você não necessariamente pelo alimento, mas se você está fazendo uso de... por exemplo, entrando toxinas no seu corpo em excesso de cloro, onde tem cloro? Na água do chuveiro, excesso de flúor, onde é que tem flúor? Na sua pasta de dente. Então, se você não resolver o problema das toxinas, e aí o problema vai se perpetuar. Então, não adianta usar o Zendocrine, vai melhorar alguns dias, algum mês depois volta tudo de novo. Então você não vai se livrar da esteatose, tá? Ana Carolina diz que canela, Smart Sass, perfeito. Qual óleo essencial é bom para menopausa precoce? Então a Simone está perguntando.
Então a menopausa precoce, geralmente o que é a menopausa precoce? Seus hormônios, a menopausa é a queda dos hormônios. Então a partir dos 30 anos de idade, a mulher, os hormônios vão caindo. Só que tem pessoas que, por motivos, ou que usaram muito anticoncepcional quando adolescente, ou por formação de um estroboloma disfuncional, que é um excesso de bactérias que fazem o estroboloma, que é a alteração do seu estrogênio durante a vida toda, por disbiose intestinal, tá? Se você tem problemas no fígado que dificulta a metabolização dos seus hormônios, se você tem problemas de estresse crônico, então cada pessoa depende, a causa raiz de cada pessoa, tem que fazer uma análise dessa pessoa, como eu estou falando, é o que eu ensino nos meus cursos. Então aqui a gente tem um monte de alunos aqui assistindo e eles aprendem isso. A gente na mentoria a gente aprende, a gente faz atendimento ao vivo para todos os dias tem atendimento ao vivo, tá? Então a gente usa um aluno para ser atendido e a história real mesmo dele, e 2 alunos atendendo, eles vão aprendendo como é que faz a análise de causa raiz, ok? Então vamos lá, a gente chegou no G de glicação, e aí o próprio é de epigenética. Então eu dei a dica lá do Frank Sense, dei outras dicas também em relação à telomerase, né? Então alguém me dá alguma outra dica aí para óleos essenciais que atuam na epigenética, melhorando a qualidade das minhas histonas, evitando metilação de DNA onde não deve ser metilado? Então vocês têm alguma dica aí? Essa parte é mais complicada, poucas pessoas conhecem a epigenética. A Alda Lúcia colocou aqui de cara o DDR Prime. Então o DDR Prime ele age a nível celular, assim como o Frank Sense, o DDR Prime tem um Frank Sense, ele age a nível celular, então ele vai lá a nível mitocondrial, diminui o estresse oxidativo, e é esse estresse oxidativo que vai levar à metilação de DNA, que vai levar a alterações de histono. O Helichrysum, perfeito, Magali. Então o Helichrysum tem alguns trabalhos mostrando, e o Helichrysum, por isso, assim, teoricamente que ele é bastante caro, mas ele mostra ações a nível celular também que são fantásticas, tá? Mas o DDR Prime, ele vai agir, a copaíba, por causa que atua no sistema endocannabinoide, diminuindo a ativação do sistema imune, então ele já age lá na peroxidação lipídica, ele age nas enzimas COX-2, na lipoxigenase, ele já tem uma ação fantástica aí também para isso aqui. E a Camila falou um que eu estava esperando alguém falar, o alecrim. O alecrim, gente, para epigenética, ele tem um trabalho fantástico em relação ao alecrim e a manjerona para diminuição dessa metilação do DNA, ok? E aí a gente termina a epigenética, então a gente está no método Ciogenes, agora a epigenética vai chegar no N, tá? Nutrição. Então, quais óleos essenciais vocês podem me ajudar? Eu quero fazer um jejum intermitente, então eu quero, e já respondo logo. Vocês acham que óleos essenciais quebram o jejum intermitente? Vai atrapalhar meu jejum intermitente? Então, qual você acha? A Silvana disse que viu um trabalho científico que trouxe contribuições mitocondriais do óleo essencial de eucalipto, limão, inalado. Depois me mostra esse trabalho, Silvana, perfeito. A Val falou que o alecrim levanta pressão. Então o alecrim é usado, lógico, para pessoas que não têm pressão alta, tá? Então tá todo mundo aqui respondendo, Ana Carolina, a Roberta, a Karen, diz que não atrapalha o jejum, que não quebra o jejum, e realmente não quebra o jejum, porque o óleo essencial ele não é um óleo graxo, tá? De qualquer forma, o que vai quebrar o jejum? Carboidrato e proteína, ok? Agora, existe o jejum metabólico, aquele que você quer evitar que aumente a insulina. Existe o jejum que não pode entrar nada, assim. Mas mesmo esse jejum, o óleo essencial ele pode ser usado.
Monique, hortelã-pimenta, embora seja refrescante, ele é vasodilatador, pode alterar sua pressão. Gente, tem uma discussão grande se o hortelã-pimenta ele aumenta ou diminui a pressão arterial. Tem um trabalho de 2021 que mostrou que ele aumenta, tá? Então, se vocês forem lá no PubMed, tem esse trabalho do hortelã-pimenta dizendo que ele aumenta porque, pelo mesmo motivo que ele melhora a performance esportiva, ele aumenta a força contrátil do coração, o débito cardíaco, ele vai aumentar a pressão também por isso. Mas não sou eu que estou dizendo, vocês vão nesse trabalho, porque quando a gente fala uma coisa, vem despencando um monte de gente criticando. Estou falando de um trabalho, tá? Tudo que eu falo é relacionado ao trabalho, então eu não estou falando Demião, o que eu acho do hortelã-pimenta, tá ok? E aí, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Então a gente está falando do jejum intermitente, então por exemplo, a Nilmara está perguntando, doutor Demian, para o colesterol alto, seria Smart Grapefruit e Lemon. Nilmara, primeiro que colesterol alto não é um problema. Não é ele que vai causar problema em você, tá? O que vai causar problema em você é triglicerídeo alto, LDL alto e principalmente se você tem um processo inflamatório de baixo grau que está inflamando as suas artérias, esse LDL vai colar nas artérias ali, vai se oxidar nas artérias. O colesterol, ele é fantástico para você, o colesterol que a partir dele vem seus hormônios, todos esses hormônios que eu falei, testosterona, progesterona, estrogênio, é a partir dele que a vitamina D é produzida quando o raio ultravioleta tipo B bate na sua pele, é transformada em 25-hidroxivitamina B, depois em 1,25-hidroxivitamina D, D3, né? Então, que na verdade é um hormônio, não é uma vitamina. Então o colesterol ele é fantástico para você. Quando o colesterol está alto, ele está te dizendo o seguinte: se os seus hormônios são produzidos a partir do colesterol, está dizendo que seus hormônios estão sendo pouco produzidos. Eu não sei a sua idade, não sei quantos anos você tem, não sei se você se já está na idade da menopausa, se está fazendo reposição hormonal, então não sei qual é o seu caso. Mas o colesterol está dizendo isso. E ele está me dizendo também que você pode estar se alimentando ruim com muito doce, com excesso de frutose, tá? Já que o colesterol é produzido lá no fígado e você pode ter já algum grau de esteatose hepática, alguma coisa ali. Aí o colesterol aumenta mesmo, ok? Então vocês fecharam aqui a parte do jejum intermitente, então o Smart Saci que vocês falaram, eu uso todos os dias pela manhã em jejum, o Smart Saci, eu uso o Lemon também, ok? Então vamos lá, e para fechar, falta o S, a detoxificação. Então vou falar de fígado, que é o mais comum. Quais são os óleos essenciais que vocês me ajudariam no detox aqui, a parte do S lá embaixo, vocês estão vendo aqui na figura, o Szinho, tem neurotoxina e toxinas, ok? Ambientais. Aí, quais são os óleos que vão me ajudar aqui para retirar as toxinas do meu fígado, do meu corpo? Que óleos? O Lemon perfeito, os Endocrine perfeito, a Denise, Neuza, aula maravilhosa, obrigado Neuza, a Zélia, o Lemon, a Maria Esteves, os Endocrine, cilantro, coriander e o Lemon, perfeitamente. Então ela atacou lá o fígado com a arma total. O cravo, o antioxidante. Então, quando a gente fala de fígado, gente, tem a fase 1, a fase 2 ali da metabolização hepática, tá? Então, entre a fase 1 e a fase 2, tem a formação de metabólitos intermediários. Esses metabólitos intermediários, eles produzem muitos radicais livres. Além disso, as reações, as 5 reações que ocorrem na fase 1, produzem também muito estresse oxidativo. Só que se teu corpo tem a glutationa, o antioxidante que você produz funcionando bem, se você tem as enzimas SOD, superóxido dismutase, se você tem a catalase, tudo funcionando bem, você não vai ter sofrimento. Agora, se você é uma pessoa desregrada, não faz atividade física, é estressada, trabalha demais, não dorme, come um monte de besteira o dia todo,
você vai estar acumulando esses radicais livres. Aí vem o estresse oxidativo. Então, o que o óleo essencial vai fazer? A gente vai dar óleos essenciais que são antioxidantes para tentar combater esse estresse oxidativo ali entre a fase 1 e a fase 2 nesses metabólitos intermediários, tá? E aí eu consigo fazer com que eu faça um detox hepático. Quem que vai fazer o detox hepático? É o óleo essencial? Não, é o fígado. O fígado que vai fazer o detox. O óleo essencial não faz detox nenhum. Quais são os óleos essenciais que vão fazer um detox? Ele não vai fazer nada. Ele vai ajudar o fígado ali a não ter o sofrimento, principalmente com os antioxidantes. E quais são os antioxidantes poderosos que a gente tem? Os que contêm cavacrol, timol e eugenol. Eugenol do cravo, o cavacrol do orégano e também do tomilho, que é meu tipo cavacrol, e o timol do tomilho. Então esses aí são antioxidantes poderosos. Aí você pode usar também para você dar um suporte hepático. Esses que foram falados, aí os endocrínios, cilantro, coriander, tá? Ok? E aí a gente, o yuzu, o Alexandre aqui, o yuzu, que é um óleo essencial, que ele é chinês, mas faz um sucesso lá no Japão. Yuzu como antioxidante ele é excelente também, ok? Então a gente acaba fechando na ansiedade e vocês veem, olha só, olha o tempo que a gente passou aqui, eu pedindo a ajuda de vocês para a gente resolver o problema de uma pessoa com ansiedade que desenvolveu esses problemas aqui. Então é um óleo essencial que vai ajudar o sintoma dele, vai melhorar, vai ficar mais calmo, mas depois vai voltar tudo de novo. Se eu quiser abordar causa raiz do problema, eu tenho que resolver isso aqui tudo, tá? Mas doutor, é muito difícil, eu não sei, eu não entendo de fisiologia, eu tento buscar na internet, mas é muita informação, eu também não sei se essa informação é verdadeira, tem muitas fake news, tem muita gente inventando figuras aí que não tem nada a ver. E aí como é que você resolve isso? Você fazendo um curso com quem tem esse tipo de informação, baseada em evidência científica, baseada numa formação adequada, seja em medicina, seja em enfermagem, seja em fisioterapia, seja um aromaterapeuta com conhecimento de fisiologia humana, e aí você vai ter sucesso, tá? E a boa notícia é que eu estou lançando um curso, eu estou lançando uma imersão, na verdade, que vão ser 2 finais de semana que eu vou explicar isso aqui para cada situação. Na depressão é diferente, na insônia a gente vai abordar de forma diferente, então eu vou abordar, fazer isso que eu estou fazendo com vocês em outras situações de transtornos emocionais, inclusive na própria doença de Alzheimer, inclusive no autismo, tá? Então vou fazer essa imersão e no segundo dia da imersão vocês vão ter atendimentos ao vivo que vocês vão ver como é que isso funciona. Então olha que legal, olha que fantástico, né? Então vocês vão ter a chance de aprender isso que eu estou fazendo, só que numa imersão. Qual a diferença, por exemplo, de imersão para curso? A imersão é um resumão, a imersão é um intensivão. Então eu vou fazer esse intensivão com vocês. Mas doutor, eu preciso de conteúdo também, na imersão eu posso me atrapalhar. Aí por isso que nessa imersão vocês vão ter como bônus o curso Alívio das Emoções. Então vocês vão receber de bônus esse curso. Então vocês vão ter esses 2 dias de imersão para aprender a fazer isso aqui. Eu vou ensinar as estratégias e conteúdo vocês vão lá e pegar, são várias aulas, muitas aulas que vocês vão aprender como utilizar a parte do conteúdo, o conhecimento que vocês vão adquirindo. Oi, deu uma cortada aí no... Ok? Então, vocês vão receber um link aqui no link da bio, vocês vão entrar na página da imersão, tá ok? E a gente tem alguns bônus, por exemplo, eu já fiz mais de quase 100 lives aí no YouTube, e essas lives não estão disponíveis lá no YouTube, e vocês vão receber essas lives. Tem live de hipertensão arterial, óleos essenciais na hipertensão arterial,
Tem live de óleos essenciais no intestino, live sobre óleos essenciais na doença de refluxo, na depressão. Então tem muitas lives ali, tá? E aí vocês vão ter todas essas lives também. Vocês vão receber os e-books que eu já produzi ali em cada aula. Vai ter todas essas aulas aí. E o valor ele é separado, por exemplo, doutor, eu quero fazer só a imersão, eu não quero fazer o curso. Aí tem um valor, aí você vai lá e olha o valor. Eu quero fazer só o curso, alívio das emoções, sozinho, não quero fazer a imersão. Aí tem a chance de fazer. E tem a imersão mais o curso. Então, ele está 12 de R$29. Então, não dá R$1 por dia aí para você entender o que eu faço aqui, entender as estratégias para você se livrar e você também aprender a fazer isso com as outras pessoas, tá? Eu sou consultor de bem-estar, eu quero aprender como é que eu vou usar os óleos essenciais para aquela pessoa que eu quero que entre na minha equipe. Eu sou aromaterapeuta, mas eu tenho dificuldade da fisiologia humana, eu quero aprender mais. Eu aprendi sobre óleos essenciais, sobre química dos óleos essenciais, mas eu não entendo fisiologia humana. Faça aqui. Eu sou profissional de saúde, eu entendo muito de fisiologia humana, mas não entendo nada de óleos essenciais. Então você vai ter a chance. Eu vou falar de óleos essenciais individuais, eu vou falar de grupos de óleos essenciais, tá bom? Vou falar de depressão, ali tem um módulo só de depressão, um módulo só de ansiedade, um módulo só de insônia, tem um módulo só da orquestra sinfônica dos óleos essenciais. Então, os óleos essenciais, o que eles vão fazer? Isso baseado em pesquisa científica, lá nas suas ondas cerebrais, a partir do eletroencefalograma, junto com a música. Então, como é que... Aí eu desenvolvi uma maneira que ficou muito legal ali das 4 estações lá de Vivaldi, então primavera, verão, outono, que aí você vai usar os óleos essenciais de acordo com as ondas cerebrais e a música. É muito legal, gente. Então, vocês podem entrar no link, tem essas opções de comprar somente a imersão, ok? Somente o curso ou os dois, tá bom? Então, voltando assim, o que eu tinha falado lá no comecinho, por que certas pessoas não têm sucesso, não têm resultado, e aí eu indico os óleos essenciais e essa pessoa não volta, diz que não deu certo, que esse óleo é só besteira, é só balela, é um fracasso, é porque está usando da forma errada, está usando de uma forma que não tem um entendimento nem de dosagem, nem um entendimento de estratégias de uso. Você não está sabendo usar qual óleo essencial que eu vou começar, qual óleo essencial daqui a 3 meses que eu vou usar nessa pessoa, daqui a 6 meses que óleo, qual é a estratégia que eu vou usar. Então é esse entendimento que vocês têm que ter. Então tá 12 de R$29,70. Aí a Monique perguntou, mas comprando a imersão ganha o outro? Então a imersão mais o curso ele é R$29,70. Aí você já recebe o curso também, a imersão junto com o curso. A Sandra Nogueira, gratidão, excelente live como sempre, obrigado Sandra. E Karen perguntou, e a imersão e curso qual o valor? Esse 12 de R$29,70 ou então à vista R$297. O link, Magno está dizendo aqui, o link de matrícula lá no link da bio, né? A imersão terá acesso por quanto tempo? E aí você vai ter, vai usar o resto da vida aí, tá? Essa imersão vai ficar gravada. Eu não vou conseguir assistir o primeiro dia da imersão. Ela vai ser ao vivo comigo, tá? Vai ser no sábado. Um sábado de um final de semana e o sábado de outro final de semana. E aí, se você não conseguiu assistir, perdeu alguma coisa, vai ficar lá gravada para você, ok? Arlete, quanto aprendizado nessa manhã, obrigado Arlete. A Karen sensacional, obrigado. E que dia vai ser? A Adélia vai ser no último final de semana de agosto, 30 e 31, tá?
desculpe, 30 de agosto e o outro 2 semanas após. Ok? E Alessandra, excelente live, obrigado. A Neiva, a Copaíba é excelente, mas consulte o aromaterapeuta. Aí o Magno está falando, quem tem um curso Alívio das Emoções pode comprar separado somente a imersão ao vivo. Quem é aluno tem desconto, tá, gente? Então vocês vão ter desconto no Alívio das Emoções. Por exemplo, se você quer só a imersão, você vai ter desconto na imersão. É só falar com o Magno e aí ele vai dizer, tá? Ok. A Sonete, doutor Demier, fantástico, gratidão, obrigado. Silvana, muito obrigado. Sueli, presencial não tem nada? Presencial, eu vou ter um presencial em São Paulo agora. O Evânio pode... É um que está Medicina Aromática, que é o nomezinho. Ele pode dar dicas para vocês. Então, vou ter um presencial em agosto. Eu vou para João Pessoa, vou para Recife em agosto. Eu vou para São Paulo, vou para Piracicaba, tá? Então, presencial... Se vocês quiserem participar aí do presencial, fala com o Magno, esse Magno Bis, entra em contato com ele, que aí ele vê se esse que está Medicina Aromática bem aqui, que apareceu aqui no final, ele que está arrumando aí o presencial lá em São Paulo. Quem é de São Paulo, quem é de Recife, quem é de João Pessoa, conversa aí com o Magno, que ele vai ver se ainda tem disponibilidade, porque tá? A Kelly disse que aqui em João Pessoa, ela está em João Pessoa agora, ela é dos Estados Unidos, mas está em João Pessoa, diz que vai ser em agosto em João Pessoa. Então falem com a Kelly. A professora Roseli vem para o Rio de Janeiro, sim, vamos agilizar isso. A Lu Egito e Natal, vamos pensar também, ok? Então vai ser João Pessoa, Recife, São Paulo e Piracicaba. Alda Lúcia já tiveram uma abordagem na nossa mentoria, sensacional, doutor Demir, poxa, obrigado. A mentoria não está com inscrições abertas, a gente vai deixar uma lista de espera. O legal dessa lista de espera porque tem desconto em relação à mentoria, quando abre a mentoria, né? Então a vantagem vai ser essa. Então é isso, gente. Então vocês têm já está aberta aí as inscrições para imersão, tá? E a gente vai, como é imersão ao vivo, e eu gosto de colocar as pessoas na tela, como se fosse uma mentoria mesmo, todo mundo participando, todo mundo dividindo lá a tela comigo, essa imersão, ela não vai ser aberta infinitamente, vai ter um limite de alunos, tá ok? Porque senão a gente não consegue dar atenção para todo mundo. Então, é bom fazer a inscrição logo, porque pode encerrar. A Arlete, quando você vem ao Pará, o Pará eu sempre vou em Belém, porque a família da minha esposa é de Belém, e aí eu sempre vou lá, mas assim, nunca dei uma palestra. A gente pode, com certeza, pensar nisso aí. Ó, a Gleida, olha Evânio, a Gleida Marcos está perguntando sobre o presencial de Piracicaba. Opa, maravilha. Gente, é isso. A Olivia já me convidou para ir lá para a Flórida. Eu vou com o maior prazer do mundo. Anitta Vital diz que em João Pessoa as vagas são limitadas. Ok. Então é isso, gente. Se vocês têm dificuldade de fazer esse tipo de abordagem, se vocês não vão encontrar isso em lugar nenhum, eu te falo, no mundo, porque esse método foi desenvolvido por mim, o método Seu Gênesis. A medicina aromática, ela existe no mundo todo, tem na Inglaterra, na Austrália, nos Estados Unidos, mas nenhuma delas utiliza esse método. Esse método eu utilizei para facilitar o aprendizado de vocês, e é esse método que eu vou utilizar com vocês lá na imersão, para depressão, para insônia, para Alzheimer, para autismo, para TDAH. Então eu vou utilizar esse método aí para vocês, ok? E aí vocês correm aí para fazer logo a inscrição, que aí são limitadas as vagas, para não ficar um monte de gente lá na tela, que eu não vou dar conta aí de colocar todo mundo na tela.
E você tem essas 3 opções aí para fazer, tá ok? A R. Célia Mello, doutor, venha dar um show aqui em Brasília. Opa, prazer, eu gosto demais de Brasília, eu tenho tias aí em Brasília, fantástica. Ok? Gente, é isso. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Entrem no link, parcelem em 12 vezes, aí tem até 12 vezes. Não percam essa oportunidade. Se vocês não gostarem do primeiro dia da imersão, vocês vão ter o valor devolvido. Vocês têm 7 dias para pagar a partir do primeiro dia, tá? Então, se você assistiu o primeiro dia e não gostou, vou devolver. Ou então, olhou lá o Alívio das Emoções, o curso não gostou, a gente devolve todo o dinheiro para vocês. Então, não percam, façam logo agora. E eu quero agradecer de coração todos vocês, de coração mesmo. Foi muito legal, a participação de vocês é importantíssima. Eu gosto dessa participação, eu adoro essa participação e vocês estão tão craques aí nos óleos essenciais. Gente, um beijão, um abraço e até a próxima.